O governo do Partido Socialista conduz o país há mais de 3 anos. Os resultados estão muito longe do que foi prometido aos portugueses e são, na nossa opinião, na opinião do Bloco de Esquerda, globalmente maus. A maioria dos portugueses vive hoje pior do que vivia há 3 anos. E o orçamento da maior parte das famílias não chega cada vez mais para as suas necessidades básicas mês após mês. Ao contrário do que diz o Sr. Deputado Afonso Candal, há hoje em Portugal mais desempregados, há mais jovens desempregados, há mais mulheres desempregadas e há também ainda mais desempregados de longa duração. São mais de 400 mil os portugueses que perderam o seu emprego e que continuam hoje sem encontrar um novo trabalho. E ao mesmo tempo são menos os desempregados, e isso é que é chocante na política do Partido Socialista, que recebem subsídios de desemprego, quando eram, na altura em que o Governo iniciou funções, cerca de 80%, não chegam hoje a 60% dos desempregados que recebem subsídio. Significa isto que para o Partido Socialista é legítimo e é justo obter poupanças à custa dos desempregados. Isso é socialmente chocante. Há mais desempregados e há também mais pobres e mais portugueses socialmente excluídos. Mais portugueses vivendo em condições de extrema pobreza. Hoje, em Portugal, o trabalho e o emprego já não são suficientes como condição para fugir e evitar a pobreza. Essa é a prova. Foi à custa dos mais frágeis e desprotegidos que o Governo conduziu a sua marcha forçada pelo equilíbrio das contas públicas ao longo destes últimos 3 anos. E as principais vítimas, senhores e senhores deputados, os que vivem as maiores dificuldades, são, como não podiam deixar de ser, os mais idosos, os pensionistas, os reformados, aqueles que tentam todos os dias sobreviver com as suas pensões de miséria. E é também sobre estes mesmos que hoje se abatem as piores consequências da incapacidade do Governo de fazer frente à escalada dos preços dos bens alimentares e dos combustíveis e para o qual o Governo não tem de facto qualquer resposta que não seja a de distribuir os seus custos e efeitos perversos sobre a maioria da população. O Governo mostra-se incapaz de controlar a espiral da inflação e recusa intervir sobre os fatores desta crise, nomeadamente sobre as dinâmicas especulativas que geram lucros verdadeiramente obscenos. Nem a economia nem do país, nem a economia das famílias aguentam o atual preço dos combustíveis e a sua constante subida. O Governo, no entanto, recusa recorrer ao instrumento de que dispõe para baixar o preço dos combustíveis, acabar precisamente com a especulação que faz subir o preço da gasolina. O Bloco de Esquerda é favorável, e por isso mesmo o propusemos, a uma intervenção do Estado sobre o preço de venda dos combustíveis, intervenção através da limitação da margem de lucro das empresas e da proibição das vantagens especulativas de que estas empresas têm vindo a beneficiar. Mais tarde ou mais cedo, o Governo perceberá que não tem outra alternativa à aplicação desta medida. E como nunca a prometeu, e como o Governo nunca prometeu esta medida, tínhamos alguma esperança de que a venha a aplicar. O que o Governo prometeu e não cumpriu, e isso sabem bem os trabalhadores da administração pública, foi uma mudança, um aumento salarial que efetivamente fizesse e promovesse a recuperação do seu poder de compra. Mas o crescimento da inflação, muito acima do previsto anunciado pelo Governo, há muito que comeu, se me permitem a expressão, o aumento verificado no início do ano. É por isso que é da mais elementar justiça que o Governo proceda a um aumento intercalado dos salários da administração pública em função do valor real e atualizado da taxa de inflação e, por maioria de razão, isso mesmo reclamamos que venha a ser aplicado às pensões e outras prestações sociais de mais baixo valor. Oportunamente desafiámos o Governo para este aumento intercalar de salários e pensões. O seu efeito seria muito mais eficaz que a política de mini-ajudas anunciadas pelo Governo, que podem encher muitas páginas de jornais, mas que infelizmente não enchem o orçamento das famílias. Perante a crise, perante os resultados sociais da sua política, o Governo limita-se a medidas de pequeno alcance e a confiar que o mercado e os seus mecanismos nos tragam dias melhores. Olhando para o passado recente, senhoras e senhores deputados, os portugueses adivinham o que serão estes dias melhores, porque os portugueses conhecem e sabem, por experiência e sacrifícios próprios, de que é capaz o famoso mercado. Perante a gravidade da situação social,
que atinge mais de 2 milhões de portugueses e ameaça muitos outros, é inacreditável e inaceitável que o Governo não utilize os instrumentos que lhe dispõe para travar a especulação e o incontrolado aumento dos preços. Não esperamos deste Governo uma política de esquerda, sobre isso não temos ilusões. Mas de um Governo do PS, apesar de tudo, esperaríamos e reclamamos uma política social de matriz humanista que promova a igualdade e a coesão social. Uma política que não se resigne, senhoras e senhores deputados, perante a miséria em que vivem muitos milhões de portugueses. As propostas que o PCP hoje apresenta são um contributo nessa direção. Merecem, por isso, a nossa concordância genérica e sobre isso não há nenhuma surpresa. Surpresa seria se merecessem a concordância da bancada do Partido Socialista. Muito obrigado.